Oi, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Andreia, eu sou psicóloga clínica com ênfase na psicanálise. Eu criei esse canal com o intuito de trazer um pouquinho para vocês o que é o universo da psicanálise e o que é o terreno do inconsciente. E eu vou falar um pouquinho para vocês como é que foi essa minha trajetória profissional. Desde a minha adolescência, eu sempre fui a conselheira da turma. Se algumas amigas minhas estiverem vendo esse vídeo, elas vão se lembrar. Sempre estava orientando, aconselhando, trazendo clareza a decisões. Só que quando eu fui escolher que universidade eu ia cursar, eu não sabia que ia fazer psicologia. Mas quando eu vi o nomezinho lá para marcar psicologia, os meus olhos brilharam. Eu me lembro que no dia tinha um papel físico, né? Porque hoje não tem mais essas coisas. Era um papel físico e tinha lá as opções para você marcar. E eu me lembro que eu peguei minha canetinha, tinha um quadradozinho lá e eu marquei psicologia. Terminei o terceiro ano, eu não fazia ideia do que eu ia fazer. Então foi uma decisão impetuosa, uma decisão que não passaria antes pela minha cabeça, mas foi a melhor decisão que eu tomei, porque depois, no decorrer da universidade, eu percebi que eu ia trabalhar com algo muito precioso, que é a saúde mental. Um assunto que não dá para você viver de forma superficial. E aí eu entendi a importância da psicologia na minha vida, primeiramente, e da quantidade de pessoas que posteriormente eu iria ajudar. Eu sempre estudei todas as abordagens, mas a psicanálise, ela sempre me deixou muito encantada. Por quê? Porque a psicanálise, ela vai fundo nas feridas da infância. E a gente percebe que todas as pessoas que estão sofrendo traumas, dificuldades, caminhos repetidos de sofrimento, elas sempre estão coladas na infância. E então a psicanálise é uma abordagem que trata fundo do trauma. E através disso, nós podemos pensar num destino diferente daquele que aquela pessoa teria se ela não se percebesse, se conhecesse. Eu sou apaixonada por transtornos mentais e transtornos de personalidade. E no meu primeiro trabalho, eu trabalhei no CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial, para pacientes graves, com transtornos persistentes e graves. Então, o meu público são pessoas que têm ansiedade, são pessoas que têm depressão, são pessoas que se sentem rotuladas. Então, o meu público sempre foi o mesmo público desde o começo. Meus pacientes, em sua maioria, são mulheres, e algumas dessas mulheres já sofreram muitos abusos psicológicos, físicos, emocionais, por causa de relacionamentos abusivos. E aí entra a outra parte que eu sou apaixonada, que eu já falei para vocês anteriormente, que são os transtornos de personalidade. Em especial, o transtorno de personalidade borderline e o narcisista. Os meus pacientes me procuram, eu acredito que seja porque eu consigo ver eles além dos rótulos, dos diagnósticos que eles receberam. Então, na minha consulta, num primeiro momento, mesmo que o paciente chegue perdido, sem saber por que está aqui, ele consegue viver a empatia, ele consegue viver um ambiente protegido, ele consegue viver o fato de que tem alguém ali por ele, tem alguém ali com um olhar singular para ele. E isso dá abertura para que ele consiga começar a contar coisas que ele não contaria fora do consultório. Isso tem muito a ver com a psicanálise, porque a psicanálise ela trabalha com uma coisa que a gente chama associação livre. Então você é livre para falar o tema que você quiser, a questão que está te angustiando, coisas que você ainda não consegue
falar de forma confortável. A psicanálise, ela traz essa liberdade do paciente falar do desejo dele, não importa a ordem. A ordem a gente depois vai organizando, vai promovendo o sentido de vida que o paciente vem buscar no seu processo de análise. Quando o paciente se implica no seu processo de análise, acontece uma coisa incrível. A vida do paciente volta para ele. Porque o que acontece quando a gente procura análise? A gente está alheio da nossa própria vida. A gente é a escolha, o desejo, o querer dos outros. E quando a gente começa a entrar num processo analítico, é como se a vida, o poder de escolha, fosse devolvido para a gente. O mais bonito de uma análise é perceber o paciente conseguindo acreditar nele sem tantas interferências de terceiros. No processo terapêutico, o paciente ele começa a se ouvir e aí entra muito trabalho do analista desse paciente, o psicólogo desse paciente. Porque geralmente a gente consegue falar, mas a gente muitas vezes não consegue ouvir o que a gente está falando. E quando o analista devolve para o paciente essa possibilidade de se ouvir, ele começa a se empoderar para decidir, para viver escolhas que só pertencem e dizem respeito a ele, com menos influência das outras pessoas, de terceiros, da família, da mãe, do pai. E assim ele vai construindo uma vida mais livre, mais plena e mais autêntica. Fora da clínica, eu me construo como profissional através da arte, da música, das séries, principalmente séries criminais, que eu sou muito apaixonada, séries sobre transtornos de personalidade, transtornos mentais. Através de viagens, eu sou muito encantada por outras culturas, pela minha própria paixão pela existência, pelas pessoas que eu escolhi, que eu trouxe para o meu ciclo de vida. Tudo isso me faz ser uma melhor psicóloga para os meus pacientes. O meu objetivo de criar esse canal é pelo fato de que eu acredito numa frase que fala assim: conhecimento liberta. E o meu objetivo aqui é trazer conteúdos bibliográficos, conteúdos relacionados à minha vivência enquanto psicóloga, enquanto psicanalista, para ajudar pessoas que precisam entender o que se passa com elas, para que elas se sintam menos diferentes, menos inadequadas no mundo, como muitas dessas pessoas que são portadoras desses transtornos, passam por vivências abusivas, possam se compreender melhor. Por isso eu gostaria de convidar vocês que se identificaram com o meu conteúdo para curtirem, compartilharem, divulgarem, para que mais pessoas tenham acesso a esse universo chamado o inconsciente.